Que horas é a aula do Pedrinho hoje? 9h40. 9h40. Vai até 12h30. Ele falou comigo, a gente vai marcar, tá? A gente vai fazer um aulão junto. Falando sobre coronavírus. Isso é maneiro. Já tem data já? Não. Tem data não, porque a gente tem que acertar na nossa agenda. Mas vamos marcar. Então vamos continuar, gente, pra gente não atrasar. Já tá gravando. O professor Alex vai dar aula hoje também. Alguém entendeu o que ele colocou? Não. Não sei. Eu também não entendi. Não sei, meu amor. Vou perguntar pra ele. Posso perguntar pra ele. Acho que o Alex estava tendo problema com a internet dele, né? Vou dar uma perguntada pra ele. Então vamos lá, pra gente não atrasar, que a gente tem que falar de segunda lei de Mendel ainda. Bom, então como eu estava falando, tá todo mundo me ouvindo, né? A osmose, ela ocorre diferentemente do transporte normal de soluto, que obedece um gradiente de concentração, né? O transporte normal de soluto, ele obedece um gradiente de concentração, né? Então, como nós vimos na difusão facilitada e na simples. Se eu tenho mais sal fora do que dentro, ele vai entrar, tá? Se eu tenho mais sal dentro do que fora, ele vai sair, beleza? Isso é bem simples, tá? Na osmose, não. Então, olha, preste atenção na figura, que é mais fácil de entender quando a gente observa algo, do que eu ficar falando. Muito mais fácil quando a gente enxerga do que na teoria. Então, olha para cá, ó. Olha como é que é fácil de entender. Aqui, e aí lembra do que eu falei da salada, do alface. Imagina que aqui é a nossa salada, é o nosso alface. Aí eu taquei sal na nossa alface, ó. Isso aqui é a molécula de soluto. Imagina que esse soluto é o nosso sal. Taquei sal na salada, no alface. Tá? E o alface está cheio de água. Tá? Então, eu tenho mais sal fora do alface do que dentro do alface. Tá? E eu tenho mais água dentro do alface do que fora do alface. Repetindo, eu tenho mais sal fora do alface do que dentro do alface. Tá? E eu tenho mais água dentro do alface do que fora do alface. Tá? Então, qual vai ser o transporte da água? Né? Para estabelecer um equilíbrio, né? Como eu tenho menos água fora da célula, para estabelecer um equilíbrio, essa água ela vai sair. Por isso que o alface murcha. Né? Esse transporte da água, ele é chamado de osmose. Tá? E ele vai contra esse gradiente de concentração. Tá? Então, a água ela sai da onde eu tenho menos soluto, menos moléculas de sal, para onde eu tenho mais moléculas de sal. Aqui, ó. Esse transporte de moléculas de água vem da onde eu tenho menos para onde eu tenho mais. Entenderam o que é osmose? Bem fácil, né? Bem tranquilo. Então, ó, a gente viu a osmose
na conservação de alimentos. Por exemplo, por isso que doce não estraga, né? A gente coloca uma geleia, né? E não estraga. Porque quando a gente coloca açúcar lá naquela geleia, lá naquele doce, lá naquela compota, o que acontece? O que estraga o alimento? São as bactérias, né? O que estraga o alimento são as bactérias, né? O que vai acontecer se eu colocar muito açúcar naquele doce? As moléculas de água, das células das bactérias, a água que está nas células das bactérias, vão sair e as bactérias vão morrer, né? As bactérias vão perder água para o meio cheio de açúcar e aí elas vão acabar morrendo. Por isso que geleia, doces de compota não estraga. A mesma coisa de carne seca. Você vê a carne seca lá no mercado espalhada, né? Sem ficar no freezer, na geladeira. Você chega lá na feira, não sei se você já frequenta a feira de São Cristóvão, já foram alguma vez, muito bom. Aconselho aí. Muito legal, muito divertido. E lá na feira de São Cristóvão também, carne seca fica espalhada lá, não estraga. Por quê? Porque também é cheia de sal, né? Carne de sol também, cheia de sal, né? E aí as bactérias perdem água para o meio cheio de sal. E aí a carne não estraga, né? Mas também a carne ela também vai perder água e por isso é o nome, né? Carne seca, porque a carne ela acaba perdendo água e fica ressecada, fica seca, tá? E por isso ela não estraga os alimentos. Acaba não estragando. Beleza? Bom, a osmose também é importante quando nós falamos de células sanguíneas, né? Por quê? Nós vamos ver que existem 3 tipos de solução, tá? Existe, como nós tratamos de osmose, existe a solução isotônica. O que é a solução isotônica? Iso quer dizer igual, tá, gente? Tá? Então, o que é uma solução isotônica? Quando eu tenho os meios intra e extracelular, eu tenho a mesma concentração entre os meios intra e extracelular de soluto. Então, fora da célula, eu tenho a mesma concentração de soluto, e dentro da célula, da hemácia, por exemplo, que é o nosso exemplo, fora da célula eu tenho a mesma concentração de soluto, mesma concentração de sal, de sais minerais, e dentro da célula eu tenho a mesma concentração de soluto. Beleza? Então, o que vai acontecer com a água? Da mesma maneira, da mesma proporção que ela entra, ela vai sair. Então, ele nem vai ganhar e nem perder, igual a Dilma, né? Igual o discurso da Dilma. Não vai nem ganhar e nem perder, nem vai perder e nem ganhar. Tá? Ninguém perde nem ganha. Então, a célula, ela nem ganha e nem perde. Tá? Nem vai ganhar água e nem perder água. Então, a gente não vai ter problema de perda e nem de ganho. Tá? Por isso que a gente toma soro. Tá? Por que as pessoas tomam soro? O que tem no soro? Ele tem glicose, né, para dar energia para o paciente que está acometido, né? E tem também sal ali. Tá? Esse sal, muita gente acha que esse sal serve como alimento. Não. Esse sal ele serve para manter as concentrações sanguíneas na medida certa, né? Para que as hemácias não venham sofrer pasmólise, como nós vamos ver que acontece em alguns casos. Tá? Então, se a gente tem perda de sal, isso pode acarretar alguns danos, tá? Para o paciente. Então, por isso que a gente toma soro. Deus me livre, né? Mas
A pessoa que está acometida na cama, ela precisa tomar soro por causa disso, para manter a sua concentração de sal, tá? Então, isso é solução isotônica, quando a mesma concentração de soluto tem a mesma concentração de soluto fora e a mesma concentração de soluto dentro, tá? Agora, a solução hipotônica, quando no meio extracelular eu tenho uma quantidade menor de soluto, tá? Então, quando fora da célula eu tenho menos soluto, eu tenho menos sal do que dentro da célula. Então, se eu tenho menos sal fora da célula do que dentro da célula, ou seja, eu tenho mais sal dentro da célula, qual vai ser o transporte da água? Fala aí, Nalanda. Fala aí, Nalandinha, qual vai ser o transporte da água? Já que agora vocês estão craque de osmose. Fala aí, Maiara. Fala aí, Camila. No slide está dando a cola para vocês também, ó. Qual vai ser o transporte da água? Vai entrar ou vai sair? Vai sair. Ó, presta atenção. Não Se vai eu- entrar, não? É meio intracelular. Isso. Ah, tá. Se eu tenho mais sal dentro da célula, o transporte da água ele vai ser de entrar, para manter o equilíbrio, tá? Então, a água ela vai entrar dentro da célula. E aí o que pode acontecer? A célula pode estourar, né? Por isso que eu tenho que manter a concentração de sal no nosso sangue numa concentração equilibrada. Por isso que a gente toma soro, como eu falei, tá? E quais as consequências, perdão, e quais as consequências dessa célula estourando no nosso corpo? Eu perco hemácia. Perco hemácia e aí eu perco ferro, né? Eu perco essas hemácias, como eu já falei com vocês, transportam o oxigênio para os nossos tecidos. Esse oxigênio que vai participar do processo de respiração celular, que vai gerar ATP, que é a nossa molécula energética, que gera energia para a gente viver. Ah, tá. Então, é essencial para a nossa vida, né? Tá. Então, perdendo hemácia, eu perco vida, eu perco energia. Eu fico anêmico, né? Então, eu não posso perder hemácia. Por isso que eu tenho que manter a concentração de sal equilibrada, tá? Então, isso é solução hipotônica quando eu tenho uma solução com pouca concentração de sal, tá? Não sei se vai dar para fazer isso nessa aula, porque eu tenho que falar de segunda lei de Mendel ainda. Eu tenho 1 hora para isso, por isso que eu tenho que correr com isso aqui. Mas eu já deixo essa curiosidade para vocês. Se não der para falar hoje, eu vou falar na semana que vem. O que vocês acham? Peixes sentem sede ou não sentem sede? O que você acha, Nalanda? O que você acha, Maria Luísa? O que você Eu acho acha, que Camilinha? sente sim, porque ele não tá na água, então ele tá perdendo. A minha explicação maravilhosa. E aí, Maiara, o que você acha? Peixe bebe água ou não bebe água? Gente, é vocês mesmos. Não faço ideia. E aí, Eu Nilo? acho que bebe sim. E aí, Nilo, tu que tá quietinho hoje? Fala aí, Gabriel. Peixe bebe água ou não bebe água? Eu acho que bebe sim. Vamos ver na próxima aula? Tem a ver com osmose. Tem a ver com osmose. Tá? Ah, viu? Eu falei. Ele tá na água, ele perde água. Não sei, vamos ver. Vamos ver depois. Vamos deixar pra gente ver. Vocês têm que ver também que existem peixes de água doce Água doce e e salgada. de água salgada. Vamos deixar pra ver Viu? isso. Se ele for dar água salgada, ele vai perder água, mas ele vai ter que beber água também. Ah, eu não sei explicar, mas é basicamente isso. Deixar pra gente ver isso na próxima aula. Mas aí vocês já vão estudando aí, tá? E a gente vê isso na próxima aula. Bom, então, solução hipotônica, onde eu tenho menos concentração de sal. Solução hipertônica, quando o meio extracelular
tem uma maior quantidade de soluto em relação ao meio intracelular. Então, nós vimos a solução isotônica, onde eu tenho a mesma concentração de sal, meio extra, meio intra. Solução hipotônica, onde eu tenho menos concentração de sal fora. E solução hipertônica, onde eu tenho mais concentração de sal fora da célula. Tá? Então, nesse caso, na solução hipertônica, qual vai ser o transporte da água? Vai entrar ou vai sair? Nesse caso, vai sair, né? Para estabelecer um equilíbrio, a água, como eu tenho mais sal fora, e é o que acontece lá com a alface, com o nosso alface. Como eu tenho mais sal fora da célula, a água ela vai sair da célula e aí vai murchar, nesse caso, vai murchar a nossa hemácia, né? A gente perde a massa do mesmo jeito também. No caso da salada, vai murchar o nosso alface. E no caso desse murchamento da hemácia, a gente chama isso de plasmólise. Tá bom, gente? Eu teria outros slides para dar para vocês, mas todos eles são exemplos, outros exemplos desses transportes que eu falei para vocês, tá? Mas tudo que eu teria que falar de transporte de membrana eu já falei, tá bom? Então, estudem, tá? Isso é muito importante. Eu vou passar... Eu deixei 5 atividades para vocês, 5 exercícios para vocês fazerem, bem tranquilozinho. Tá? Mas eu acho que não tem que passar mais do que isso, ficar enchendo vocês de exercício. Vocês já têm bastante exercício para vocês fazerem, tá? Ai, Então, professor, obrigada. é bem tranquilo, bem tranquilo. Escutar isso nesse momento é tão emocionante. Você já tem muita coisa para estudar, tá? Então, 5 exercícios para vocês fazerem. Façam uma atividade rapidinho, é bem tranquilo também. E eu vou deixar quando acabar a aula. E agora a gente vai passar para a segunda lei de Mendel, que eu vou tentar explicar a segunda lei de Mendel em 1 hora. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês já estão vendo a tela da segunda lei de Mendel? Uhum. Tá, Sim. beleza. Então tá. Como eu falei com vocês, a gente já... Professor, isso é Oi. o quê? Bio 1 ainda? Não, agora é Bio 2. Bio 1 foi transporte de membrana, agora é Bio 2, tá? Como eu falei com vocês, tem alguns temas no livro, né? Agora eu não sei qual é o capítulo, eu esqueci. Mas dentro desse tema de hibridismo, ou segunda lei de Mendel, são sinônimos esses termos, tem alguns temas como epistasia. Anotem aí, porque eu não vou falar disso hoje, tá? Porque são temas aleatórios, eu não sei porque que o livro separou assim, são temas divergentes. Eu acho que se eu tratar dentro de segunda lei de Mendel, vai confundir vocês. Então, eu vou deixar para tratar na semana que vem. Então, anotem aí. Pode repetir o nome? Epistasia. Epistasia. Na apostila está escrito epistasia e pleiotropia. Mas, professor, isso se refere a que conteúdo? Segunda lei de Mendel. Tá, mas você não vai falar aqui. Não vou falar hoje. Vou falar semana que vem. Tá. Tá. E linkage também. Eu vou falar na semana que vem. Linkage. Eu vou dar uma pincelada hoje, vou falar só o que é, mas eu não vou tratar. Hoje eu vou falar só de segunda lei de Mendel. Porque é um tema assim, não é difícil, mas tem uma certa particularidade, difere um pouco da primeira lei de Mendel e
e quer um teor assim de dificuldade médio. Então, tratar de outros assuntos poderia dificultar um pouco a mente de vocês, tá? Poderia embolar um pouco a mente de vocês e também a gente tem pouco tempo, né? Então, eu não vou tratar... Genética é tão difícil. Não é difícil não, é tranquilo. Então, eu vou tratar desses 3 assuntos na semana que vem, tá? E na semana que vem, a gente só tem organelas, que é muito fácil organelas, tá? A gente só vai falar o que são e a função de cada organela, é bem tranquilo. Tema mais fácil da biologia. E eu acho que na semana que vem a gente vai tratar de genética do sexo, que também é muito tranquilo. A gente vai falar de daltonismo e algumas doenças que estão relacionadas ao cromossomo X e ao Y. Calvismo, que eu tenho, mas que é bem tranquilo também. Então, eu acho que tratar esses 3 assuntos dentro desse tema é mais tranquilo, tá? Beleza? Então, só deixando claro para vocês que eu não vou tratar isso hoje, vou tratar semana que vem, tá? Então, é isso. Bom, primeiro, qual é a diferença entre a primeira lei de Mendel, que é a lei do monohibridismo, e a segunda lei de Mendel, que é a lei do dihibridismo, tá? Nós vimos que a primeira lei de Mendel, ela é uma lei que carrega uma característica só. Ou seja, eu tenho um alelo envolvido, um par de alelos envolvidos, né? Um par de alelo envolvido. Ou seja, eu tenho ou um azão-azão, né? Ou um azão-azinho, ou um azinho-azinho, tá? Então, eu tenho um par somente de alelos envolvidos, envolve somente uma característica. Por exemplo, se eu tenho um casal, tá? E a mulher, ela tem olhos escuros e o homem tem olhos claros. Qual a probabilidade da filha desse casal ela vir com olhos claros, né? Então a gente viu lá, né? Eu ensinei a vocês, a gente aprendeu junto a fazer o quadro de Punnett, né? E viu as probabilidades de encontrar isso, né? A gente viu também os heredogramas, né? A gente falou sobre outras doenças recessivas, a gente aprendeu o que é um homozigoto dominante, recessivo, heterozigoto. A gente aprendeu tudo isso aí, tá? Agora, a segunda lei de Mendel, ela carrega mais de um alelo, mais de um par de alelo, tá? Ou seja, ela tem 2 características ou mais. A partir de agora, a gente não vai falar somente de um par de alelo. A gente vai falar de mais de um par de alelo, de 2 ou mais. A partir de agora, a gente vai falar de dihibridismo ou polihibridismo, ou mais de 2 Professor, alelos. Oi. heredogramas, seria o quê? Heredogramas é aquela árvore genealógica que a gente Ah, aprendeu. verdade. Por exemplo, aqui, pegando esse mesmo caso desse casal. Agora, eu não quero somente saber qual é a probabilidade da filha desse casal vir com olhos claros. Eu quero saber a probabilidade da filha desse casal vir com olhos claros, mas eu quero saber também a probabilidade da filha desse casal vir com um cabelo preto. Então, eu quero saber a probabilidade da filha dele vir com olhos verdes e cabelo preto. Caramba, como é que a gente faz isso? Então, vamos aprender como é que a gente faz isso, tá? Então, como a gente já viu, né? A gente vai ver de novo. A segunda lei de Mendel, tá? Ela é um fenômeno, né? Que participa, ela tem um nome que leva, que engloba a segregação independente. O que é isso? Tá?
é a segregação independente dos cromossomos homólogos. Lembra quando eu falei de mitose e meiose? Eu falei de mitose e meiose com vocês já? Ou eu estou confundindo as Eu acho turmas? que você não falou, não. Eu também acho Não, que não falou, não. eu estou confundindo as turmas, perdão, porque é tanta aula que a gente dá. Mas quando a gente falar de mitose e meiose, principalmente na meiose, tá? Mas vocês já tiveram mitose e meiose, não já? Acho que é no segundo ano que vocês aprendem. Sim, já tivemos Então, no segundo ano. tá, vocês só vão relembrar esse ano. Na meiose, a gente vê que quando os cromossomos homólogos eles se pareiam, que tem aquele processo de crossing over, né, pareamento dos cromossomos homólogos para troca de genes, isso a gente vai ver depois, tá, gente? Se não lembra, fica tranquilo, a gente vai ver com calma. Para a formação de gametas, os cromossomos homólogos eles se separam, tá? E cada alelo fica em um cromossomo homólogo. Então, eu tenho um alelo que veio do nosso pai e um alelo que veio da nossa mãe. Tá? Por isso que é segregação, ou seja, separação independente, ou seja, aleatória. Tá? Na hora da separação desses cromossomos, desses alelos, para a formação de gametas, tá? Eu tenho a separação aleatória. Tá? Então, eu posso ter um Azão segregando para cá e um Bzão para cá. Ou posso ter um Azão para cá e um Bzinho para cá, ou um Azinho com um Bzão, ou um Azinho com um Bzinho. Tá? Então, isso se chama segregação independente, que está dentro da segunda lei de Mendel. Agora tem, por isso que, olha só como é, vocês entenderam isso, né? Porque isso aqui é muito tranquilo de entender. Agora, existe uma segunda teoria que se chama linkage. Olha, o nome já é complicado de entender. Imagina que se eu fosse explicar isso aqui para vocês em 1 hora, olha como é que iria causar um bololô na cabeça de vocês. Por isso que eu quero deixar para outra aula. Tá? Se chama linkage ou ligação gênica, né? Que diz que os cromossomos nem todos os cromossomos homólogos segregam independentemente, tá? Então, a gente vai ver na próxima aula, tá? Que nem todos os alelos, nem todos os genes segregam independentemente. Existem genes que segregam juntos, tá? Dentro dos cromossomos homólogos. Beleza, galera? Mas isso é um tema para a próxima aula. Eu não quero entrar nesse assunto agora para não confundir vocês, tá? Então, vamos continuar na nossa segregação independente aqui, na nossa segunda lei de Mendel. Tá? Então, vamos lá. Bom, no cruzamento desse casal, vamos supor que eu queira saber qual a probabilidade do filho desse casal vir com olho escuro, com olhos escuros e com a pele preta, tá? Isso também sempre foi uma curiosidade. Essa herança genética sempre foi uma curiosidade da humanidade e Mendel estudou isso com as ervilhas, a gente mostrou na primeira lei, e na segunda lei ele também observou. Como é que ele observou? Né? Ele viu que as ervilhas, né, tinham várias características. Então, tinha a cor das ervilhas, né? Se era a verde ou amarela, tá? Tinha a forma das ervilhas, tinha a altura da planta, enfim, tinham várias características que dicotomizavam, né? Várias características fenotípicas que diferenciavam um indivíduo do outro, beleza? Então, Mendel foi cruzando uma característica da outra. Então, ele pegou, tá, um indivíduo amarelo liso, tá? Ou seja, duas características diferentes, ó. Amarelo liso, tá? Com um verde rugoso, tá? E cruzou. Olha o que ele achou. 100% de amarelos lisos. Lembra lá na primeira lei de Mendel? Não sei se vocês lembram.
Mas lá na primeira lei de Mendel, qual foi o cruzamento parental? O cruzamento parental aqui foi amarelo liso com verde rugoso, tá? O cruzamento parental lá na primeira lei de Mendel foi amarelo com verde. E nesse cruzamento, o que que gerou? Vocês lembram? 100% de que cor? Vamos ver se vocês estão estudando. Quem lembra aí? Ah, não é possível. Tem alguém que lembre. Quem é o dominante? É o verde ou o amarelo? É o amarelo. O amarelo, né? Então, lá na primeira lei de Mendel, foram 100% de ervilhas amarelas, né? Então, a gente sabe que o amarelo é dominante. Aqui, na geração F1, vieram 100% de ervilhas amarelas e lisas. Então, a gente tem duas coisas para pensar aí. Tá? A gente tem para pensar que a cor amarela é a dominante e a forma lisa ela é dominante. Então, a gente tem que colocar um alelo dominante para a cor amarela. Então, ela vai levar, o amarelo vai levar um Vzão e o lisa vai levar um Rzão, tá? Diferentemente, o verde vai levar um Vzinho, porque ele é recessivo, tá? E o rugoso vai levar um Rzinho, porque ele também é uma característica recessiva. Entenderam isso, meus amores? Fácil, né? Então tá. Agora, isso aqui é fácil, isso aqui é tranquilo. Mas olha o que Mendel achou cruzando essa geração F1. Lembra que lá na primeira lei de Mendel, ele achou uma proporção de 3:1. Ou seja, de 4 ervilhas, 3 eram amarelas e uma era verde, né? De 3 eram amarelas e uma era verde. Aqui ele achou uma proporção diferente, ó. 9 eram amarelas e lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e uma verde rugosa. Aí você pensa assim, caramba, vai começar a birimbolar minha cabeça. Vai começar a pifar. Como que eu vou achar isso aí? Como que eu vou achar esse cruzamento? Tá? Então, assim, como que Mendel fez? E o que, se não existisse a matemática ao nosso lado, né? Se não existisse a lei da probabilidade ao nosso lado, se não existisse a estatística ao nosso lado, o que a gente faria nas provas, o que a gente faria no Enem para achar essas características fenotípicas aí, essas proporções aí? O que a gente teria que fazer nesse cruzamento? Ó, eu cruzei, ó, o verde liso com... desculpa, o amarelo liso com o amarelo liso. Igual tá aqui, ó. Aqui, ó, só para vocês entenderem. Cruzamento parental. Qual é o genótipo desse amarelo liso? É Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, né? Porque ele é o dominante. O amarelo não é o Vzão, Vzão? E ele é um indivíduo puro, né? Então ele é Vzão, Vzão. E o liso não é o dominante? Então ele é o Rzão, Rzão. Então eu cruzei Vzão, Vzão com Rzão, Rzão. E o verde rugoso é o Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, né? Porque o verde é recessivo, então ele vai ser Vzinho, e o rugoso é recessivo, ele vai ser Rzinho. Então, se eu cruzo homozigoto com homozigoto, eu sempre vou ter heterozigoto. Eu já falei para vocês isso nas outras aulas. Eu cruzando homozigoto dominante com homozigoto recessivo, nesse cruzamento eu sempre vou ter
um indivíduo heterozigoto, tá? Eu falei isso para vocês nas aulas de primeira lei de Mendel, falei nas aulas de heredograma, só voltar lá nas aulas, tá? Se não lembro. Professor, Oi? só se for um dominante e um recessivo? Isso. Quando eu tenho cruzamento de homozigoto dominante com homozigoto recessivo, eu sempre vou ter heterozigoto. Até porque se eu tivesse cruzamento de homozigoto dominante com homozigoto dominante, eu teria um homozigoto dominante, né? Porque se eu tivesse cruzamento de homozigoto recessivo com homozigoto recessivo, eu teria um homozigoto recessivo. Então, cruzamento de homozigoto dominante com homozigoto recessivo, eu tenho um heterozigoto, que é o que eu vou ter aqui, ó. Aqui, heterozigoto, ó. Eu vou ter um Azão Azinho e um Bzão Bzinho. Por isso que eu vou ter a característica amarelo, tá? Que é o do... Aqui eu coloquei Azão, tá, gente? E Bzão. Aqui seria Vzão e Rzão. Mas, assim, as letras não importam, tá? Vocês entenderam que o genótipo é o que importa, tá? As letras não importam. Eu teria que colocar Vzão e Rzão, mas vocês estão entendendo, isso que importa. O Azão, ele está relacionado à cor, tá? Então, por isso, como ele é dominante, ele vai ser amarelo. E o Bzão está relacionado com a forma. Como ele é dominante, ele vai ser liso, tá? Então, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, todos vão ser amarelo e liso. Então, nesse cruzamento, tá? Com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, e Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ou seja, heterozigotos, indivíduos heterozigotos, o que eu deveria fazer? Olha a dificuldade que eu teria que ter, tá? Para eu achar esses indivíduos. Olha que dificuldade que eu teria. Eu teria que primeiro separar os gametas, ó. Então eu teria que pegar esse Azão, Azinho e separá-los aqui, ó. Azão com Azinho. E depois pegar esse Bzão, Bzinho e separá-los. Bzão com Bzinho. Eu vou falar rápido, gente, porque a gente não vai utilizar esse método, porque ele é impossível, a gente iria perder muito tempo. E depois pegar esse Bzão, Bzinho e separar de novo, ó. Bzão, Bzinho. Só aqui eu já ia perder 3 minutos de prova. E depois igualá-los, ó. Pegar, cruzar, ó. Azão, Bzão, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azão, Bzinho. Depois cruzar de novo. Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Eu estou formando gametas aqui, igual eu faço lá na segregação independente que eu falei com vocês. Depois eu iria pegar esses gametas, olha o trabalho, e iria colocar lá no quadro de Punnett, que está no nosso próximo slide. Ó, eu pego nossos gametas, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. Tá dando até sono, né? E depois iria cruzar tudo, ó. Azão, Azão, Bzão, Bzão. Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Olha o trabalho que eu iria achar. Mas aí eu iria achar essa mesma proporção que Mendel achou, ó. 9 amarelo liso, 3 amarelo rugoso, 3 verde liso e uma verde rugosa, tá? Mas iria perder 20 minutos de prova e a gente não tem tempo para isso. No nosso próximo Professor, link... uma Oi, pergunta mamãe. aleatória. Tá. A junção, não sei qual a palavra que fala, de homozigoto dominante com homozigoto recessivo, dá só heterozigoto? Não tem uma Não, dá multiplicação? heterozigoto. Dá